da Comunidade FM, você ouve o programa Faze-te ao Largo. A apresentação Silvano Rocha, pregador e missionário da Comunidade Católica Shalom. Boa tarde, Silvano. Bem-vindo novamente. Como programado na última terça-feira, você chega aqui na nossa terça, dia 22 de julho, trazendo mais um Faze-te ao Largo, um momento de fé, um momento de oração. Bem-vindo. Boa tarde, Renato. Boa tarde, amigos ouvintes da Rádio Comunitária. É uma alegria rezar com você e rezar por você. Silvano, reforçando aqui, as pessoas já podem, mandar aqui a sua mensagem no 998663600. Daqui a pouquinho você faz aquele momento de oração, enfim, anota aí no seu caderninho e a gente reza juntos aqui. Então, um momento importante aqui na nossa tarde, um momento de reflexão, um momento, uma palavra que pode servir exatamente para você que está ligado com a gente nesse momento. A sua participação é muito importante para nós. E hoje o tema que nós vamos meditar é: ninguém é feliz sozinho. Repetindo para você acolher e receber: ninguém é feliz sozinho. O texto bíblico que nós vamos meditar, Eclesiastes, capítulo 4, versículo de 9 a 12. O título desse texto bíblico é Vida Partilhada. É melhor dois que um só. Tirarão melhor proveito do seu esforço. Se caírem, um ergue o seu companheiro. Mas ai do solitário que cai, não tem outro para o levantar. E se dormirem dois juntos, dormem quentes. Mas se alguém está só, como se há de aquecer? Se um só é oprimido, dois já conseguem resistir a isso. O cordel dobrado em três não se parte facilmente. Nesse texto bíblico, nós podemos perceber que a convivência ela é importantíssima para cada um de nós. Tem uma frase que diz o seguinte: ninguém pode ser feliz sozinho, pois para ser feliz é preciso fazer alguém feliz. Porque nós colhemos aquilo que plantamos. Então, se eu procuro fazer alguém feliz, eu vou ser feliz. Mas sozinho não tem jeito. Eu tenho que fazer o outro feliz. É um grande erro em todo relacionamento. Seja amizade, seja num casamento, no matrimônio. Aí eu vou casar para ser feliz. E aí não é feliz e não faz o outro feliz. Então, quando eu procuro fazer o outro feliz e aquilo que eu planto, eu colho, nós podemos ver isso na natureza, mas também quando fazemos as coisas para Deus, buscamos viver aquilo que Deus nos ensinou, tudo aquilo que nós fazemos ao outro, nós receberemos como recompensa. Ninguém pode ser feliz sozinho, pois para ser feliz é preciso fazer alguém feliz. Eu já quero te dizer, já nesse início, que talvez você não está sendo feliz, não está vivendo uma felicidade, porque você não está fazendo alguém feliz. Isso também vale para mim. Mas a pergunta para mim e para você: você tem feito alguém feliz? Você luta para isso? Se você estiver fazendo isso e eu estiver fazendo, nós estamos no caminho da felicidade. Tudo isso com Jesus. Um outro texto bíblico, Eclesiástico 6, 14 a 17. E o título é: O verdadeiro amigo é um tesouro. Eclesiástico capítulo 6, versículo de 14 a 17. Um amigo fiel é uma poderosa proteção.
Quem o encontrou descobriu um tesouro. Nada se pode comparar a um amigo fiel. E nada iguala ao seu valor. Um amigo fiel é um bálsamo de vida. Os que temem o Senhor acharão tal amigo. O que teme o Senhor terá também boas amizades, porque o seu amigo será semelhante a ele. Olha quanta riqueza nesse texto bíblico. Um amigo fiel, uma poderosa proteção. Quem o encontrou, encontrou um tesouro. Nada se pode comparar a um amigo fiel, nada iguala ao seu valor. Um amigo fiel é um bálsamo para a vida. E os que temem o Senhor acharão tal amigo. O que teme ao Senhor, o que teme o Senhor terá boas amizades. Quando eu rezava, preparava para esse momento, e me vinha ao coração muitas pessoas solitárias, sozinhas, tristes. E às vezes ficaram assim por causa de amizades no passado, das escolhas. E aí veio aquela famosa frase: é melhor sozinho do que mal acompanhado. Tantas frases que nós acabamos falando. E isso não é verdade. A verdade é que um amigo verdadeiro é a melhor coisa. Às vezes nós buscamos de maneira errada. A primeira condição no texto bíblico é: o que teme o Senhor terá também boas amizades. É muito melhor ter uma amizade verdadeira do que viver na solidão. Talvez você buscou amizade por causa de interesse, de outras coisas. Muitas vezes nós fazemos assim. Mas hoje Deus está falando para mim e para você como nós devemos buscar essas amizades e o quão importante são essas amizades. Nós nascemos para conviver. Conviver é viver com, não vivermos sozinhos. Nós nascemos para conviver. Deus nos criou assim. Por isso que Jesus nasceu de uma família. Deus quis assim que tivesse uma família. Nós nascemos de uma família. Para uma pessoa nascer, precisa do pai e de uma mãe. É lógico, da graça divina. Mas é porque nós precisamos nos relacionar. A solidão, o isolamento, é o maior mal do século XXI. A solidão é o mal do século XXI. E por causa da solidão, ocasiona a doença da tristeza, a depressão, a ansiedade, suicídio. Quantas situações de suicídios que acontecem por causa da solidão. A pessoa não quer conviver. E, infelizmente, quando convive, muitos só se relacionam pelas mídias sociais. É a distância. A gente nem sabe quem está do outro lado, como que é. O relacionar precisa ser pessoa a pessoa. Como a gente costuma dizer, tete a tete. É isso que é importante. E hoje nós fomos perdendo isso, as famílias foram perdendo. Nem dentro de casa, o esposo, a esposa, filhos e pais, pais e filhos, os irmãos, já não se relacionam mais. E nós podemos perceber, por causa dessa falta de relacionamento, quanta doença. Em Provérbios, capítulo 18, versículo 1, o texto bíblico diz o seguinte: quem se isola procura sua própria vontade e se irrita contra tudo que é razoável. Em uma outra tradução da Bíblia, o homem egoísta segue os seus caprichos e se irrita contra tudo que é razoável. Uma outra tradução: quem se isola procura a sua própria destruição.
Porque nós nascemos para conviver, para relacionar. E o relacionamento é o principal motivo para estarmos vivos. Nós estamos vivos para nos relacionar. É assim aqui? Será na eternidade? Não nascemos para viver sozinho. Isso faz parte de uma certeza instintiva e inata. Então isso faz parte de cada um de nós desde o nosso nascimento. Isso é natural, isso é inerente a nós. Então nós nascemos para conviver, não para viver sozinho. Nascemos assim. É fato que precisamos nos agrupar para sobreviver, desenvolver e cumprir nosso ciclo de vida. Nós vimos no texto bíblico que quando uma pessoa está só, se ela cai, como se levanta, como que se pode aquecer, como que se pode ali os seus sentimentos ser tocados. A solidão está na origem de uma série de patologias, de uma série de doenças. Segundo o estudo científico, que a solidão aumenta em 26% o risco de morte prematura. A solidão aumenta em 26% o risco de morte prematura. O convite para mim, para você hoje, se eu estou vivendo assim, que eu possa dar o primeiro passo, que eu busque ajuda. E infelizmente, são muitos casos de jovens, de filhos, que ficam trancados no quarto o dia inteiro, às vezes por causa de algo que aconteceu, de um relacionamento que não deu certo, de uma frustração, de uma decepção, e não quer mais se relacionar. Não confia mais em ninguém. E o texto bíblico que nós lemos em Eclesiástico, capítulo 6, que quem teme o Senhor terá também boas amizades. Hoje nós vivemos aquilo que muitas vezes a sociedade pós-moderna nos impõe. Num estudo vai dizer que algumas situações que nos têm sido impostas, nós vivemos essa solidão. Nós vivemos num tempo que e os psicólogos, eles citam 10 pontos que são condições impostas pela sociedade para que nós vivamos a solidão. O primeiro é a liberdade excessiva, a vergonha e a timidez. Nós vivemos uma época da fragilidade dos laços afetivos. Não se tem mais relacionamento. Também, segundo um estudo científico, que uma pessoa, uma criança, se ela receber ali 4 manifestações de carinhos por dia, essa pessoa ela viveria de uma forma bem equilibrada. Talvez palavras simples, eu te amo, um abraço, um beijo, um elogio. Nós vivemos uma cultura programada inconscientemente para não relacionar. O orgulho moral. Então, se alguém falou alguma coisa ou fez alguma coisa que eu não gostei, eu prefiro excluir. É mais fácil. Então eu não quero relacionar. Nós queremos estar só, e a sociedade vai impondo isso, versus precisar estar com alguém. É importante estarmos com alguém, mas nós preferimos viver a solidão. Também muitas vezes nós sentimos-nos só, mesmo quando estamos
entre outras pessoas. Parece que a gente está ali como um peixe fora d'água. Uma outra coisa que tem sido imposta para nós, a gente opta pela solidão, ou prefere, ao invés de relacionar com pessoas, até mesmo da própria família, a gente procura hoje, isso segundo os psicólogos, que falam dessa área de relacionamento, prefere os pets, bebê reborn. Eu não procuro me relacionar com uma pessoa, mas procuro essas dimensões. Nós vivemos também a solidão tecnológica. Então, assim como bebês não comem se não forem alimentados, não construímos muros sozinhos. Não comercializamos sem alguém para comprar. Não adoecemos sem ter um médico para ajudar. Ficar preso em um lugar interagindo com pessoas online e olhar para o lado e se ver sozinho é uma solidão por traição de si mesmo. Então, se eu fico só interagindo online, eu estou causando em mim uma solidão por traição. Eu estou traindo a mim mesmo. Tem uma história bem interessante que fala o membro isolado. O membro de um determinado grupo, sem nenhum aviso, deixou de participar do mesmo. Após algumas semanas, o líder do grupo decidiu visitá-lo. Era uma noite muito fria. O líder encontrou o homem em casa sozinho, sentado diante de um brilhante fogo. Supondo a razão para a visita, o homem deu-lhe boas-vindas, conduziu-lhe a uma grande cadeira perto da lareira e ficou quieto esperando. O padre se fez confortável, mas não disse nada. No silêncio sério, contemplou a dança das chamas em torno da lenha ardente. Após alguns minutos, o líder examinou as brasas, cuidadosamente apanhou uma brasa ardente e deixou-a de lado. Então voltou a sentar-se e permaneceu silencioso e imóvel. O anfitrião prestou atenção a tudo, fascinado e quieto. Então diminuiu a chama da solitária brasa. Houve um brilho momentâneo e seu fogo apagou de vez. Logo estava frio e morto. Nenhuma palavra tinha sido dita desde o cumprimento inicial. O líder, antes de se preparar para sair, recolheu a brasa fria e inoperante e colocou-a de volta no meio do fogo. Imediatamente começou a incandescer, uma vez mais, com a luz e o calor dos carvões ardentes em torno dela. Quando o líder alcançou a porta para partir, seu anfitrião disse: "Obrigado, tanto por sua visita quanto pelo sermão. Eu estou voltando ao convívio do grupo." Essa história, ela é verdadeira em muitas situações das quais nós vivemos. Por qualquer motivo, nós afastamos dos familiares, afastamos da igreja, afastamos daquele grupo de amigos que nós fizemos, por qualquer coisa que aconteceu. Às vezes, alguém falou alguma coisa, até mesmo sem querer ofender, mas ali ofendeu, machucou, nós afastamos. E esse padre, com aquele gesto de tirar aquela brasa que estava naquela fogueira, pôr ela sozinha, ela foi se apagando, morrendo. Mas enquanto
Quando ele voltou para lá, ela de novo estava ali, em chamas, vermelha, vibrante. E quando nós afastamos do convívio, nós ficamos desse jeito. Nesta mensagem de hoje, eu peço a Deus que você que está vivendo na solidão, afastado principalmente das pessoas que você ama e que te ama, que você possa retornar. Retornar para a sua família, retornar para a igreja, retornar ao convívio daquelas pessoas que você conviveu e que você tem um carinho especial. Quero rezar esse Pai Nosso, pedindo a Deus que possa quebrar todas as situações de desunião, de divisão, também de solidão, e que cada um que está nesse momento, ouvindo, participando juntos, possa ser tocado pela graça de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.